Essa é a China. A China não é apenas um lugar onde concentra a maior parte das pessoas, mas no local se encontra um dos tesouros mais impressionantes de todos os tempos. E um desses achados que marcou a história é o exército de terracota de Xi'an. O imperador chinês Qin Shi Huang foi o pioneiro na junção do território da China sob o poder de uma única dinastia. Ele foi responsável por diversas mudanças socioeconômicas. Essa linhagem governou de 211 a 206 a.C. e sua principal contribuição foi criar a concepção do império da mentalidade de um povo só. O exército de terracota foi descoberto por agricultores chineses que cavaram um poço nas proximidades. A sua localidade se encontra perto da cidade de Xi'an, na província de Shanxi. Todo esse achado é de um valor incalculável arqueológico, pois no local se encontram grandes objetos históricos e artísticos e de vários níveis. O perfeito estado de conservação das figuras, a riqueza da diversidade e da dimensão de dados que fornece para o estudo a compreensão da história da China, que torna ele um achado único. Convém relembrar que todo o complexo ainda não foi totalmente explorado, e o que foi descoberto é apenas uma área de 100 km², que inclui estruturas, túmulos, artefatos e câmaras ainda não examinadas. E relato de pesquisadores local revela que o túmulo do imperador ainda se mantém selado. E todo esse monumento foi classificado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1987 e está sujeito a regime especial de proteção por parte das autoridades chinesas, além de constituir uma das mais famosas atrações turísticas da China. Tudo começa aqui alguns séculos atrás com Qin Shi Huangdi, foi o mais importante rei de Qin, um pequeno reino do interior da China. Desse nome que provém a palavra China nas línguas ocidentais. O reino de Qin era um dos 7 estados que lutaram entre si pela supremacia política ao longo dos séculos 4 e 10 a.C. E no século seguinte, Qin expandiu-se e conquistou gradualmente os restantes até completar a unificação da China, que foi obtida no ano de 221 a.C., que foi ocupada pelo rei Yingsheng, que passou a sua história com o nome Shi Huangdi, o primeiro imperador da China unificada. E foi ele que construiu os primeiros blocos da muralha da China e que lançou um vasto programa de obras públicas e de unificações de leis. E também foi o criador de pesos e medida, da escrita e normas sociais. A sua governação durou pouco, mais de uma década, e foi simultaneamente panificadora, eficaz, brutal e impiedosa. E pensa como a construção do seu mausoléu, assim como do exército de terracota que o guardava, pouco depois de tê-lo subido ao trono. O mausoléu de Qin Shi Huang, o primeiro imperador chinês, é uma área muito extensa, são 56 km², que formam uma espécie de complexo funerário. E para você ter uma ideia, além dos soldados que no local existem também esculturas de cavalo, estábulos, palácios, muralhas e inúmeras outras áreas. E como o imperador quis reproduzir após a morte o seu exército. No local foram encontrados 3 espaços diferentes, sendo que todos eles eram divididos diferente um do outro. O primeiro espaço estava lotado de figuras e servia como uma espécie de linha de frente de batalha, com cerca de 6.000 peças. O segundo tinha menos estátua, cerca de 1.400 soldados. O estudioso acredita que ali era a guarda militar do imperador. Já o terceiro
foi destinado a estátuas com oficiais de alto escalão, com apenas 68 peças. E as descobertas foi se intensificando e logo mais colocaram em prática para abrir o túmulo 4, que estava completamente vazio. De fato, toda essa descoberta gerava um grande conflito. O que seria aquilo? Os traços do soldado parecem ter inspiração na arte grega de esculpir. Segundo alguns estudiosos, indícios que algum artesão grego tenha treinado alguns escultores chineses para a realização das obras. Além dos guerreiros chineses, também havia artefatos do governante, como objetos em cerâmica, ouro, prata, bronze e jade. Tinha também armas e tripés militares, e ainda contava com alguns objetos domésticos, como colheres, prato e chaleiras. E a grande novidade foi uma peça de camelo dourado, considerado uma ocasião das mais antigas da China. E o próprio imperador estava incerto que não poderia faltar nada no mundo dos mortos. E próximo ao exército de terracota, o imperador Qin Shi Huang instalou seu mausoléu, onde teria descanso eterno. O local apresentava muito luxo, e o cadáver do governante já debaixo de um teto revestido de pedras preciosas que apresentava estrelas como o sol. E no local, rio e mares foram igualmente representados, só que por um chão de mercúrio. E no soldado, os cromos estavam em alguns armamentos no exército, porém não havia essa substância em certos parafusos e pontas de flechas. Isso mostrou que a conservação pode ter sido algo não acaso, e sim proporcional. E o que resta saber é se o cromo ajudou a evitar a corrosão, ainda que acidentalmente. A questão ficou no ar. E a primeira hipótese para se explicar como ocorreu essa preservação, tudo indica que foi o solo. Hoje, todo o exército de terracota está muito bem preservado por arqueólogos e grandes estudiosos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não ligue muito pela minha voz, que eu tô um pouco rouco, mas estou aqui trazendo esse conteúdo bacana para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim você ajuda muito com o nosso trabalho aqui no YouTube. E vamos lá para a gente chegar aos 1000 inscritos aqui no canal, para a gente chegar lá junto com a família crescendo e juntos poder compartilhar de lugares bacana, beleza, pessoal? Com esse canal eu também aprendo. Então, tipo, se vocês têm alguma novidade, alguma coisa que vocês querem ver aqui no canal, já manda aqui nos comentários que eu vou estar vendo todos, beleza? Até a próxima, aquele abraço.